Olá, meu nome é Júlio, sou de Santo Antônio do Amparo, em Minas Gerais. O que vou relatar aqui aconteceu com o meu tio, que já faleceu há cerca de 2 anos. Esse acontecido foi no ano de 1975, em uma fazenda perto da cidade citada acima. Naquela época, as idas e vindas para quem morava na roça eram feitas a pé, e na maioria das vezes à noite. Eu não sei o porquê, mas antes essas coisas de outro mundo eram mais ativas do que nos dias de hoje. Meu tio vinha da cidade de Santo Antônio do Amparo para sua fazenda. Ele era um homem que xingava muito ele mesmo. Por volta de umas 10 horas da noite, no trevo da cidade até a fazenda, dava 9 quilômetros de distância. E ele, por incrível que pareça, fazia esse percurso a pé. Mas ele ia por uma antiga estrada muito estreita, beirando a rodovia, que era um atalho até a sua fazenda. Ele estava indo sozinho, e quando chegou na conhecida Ponte Branca, ele parou e viu uma luz na altura do pé de coqueiro. Ele ficou cabreiro, pois ali não havia nenhuma iluminação. Porém, como ele era muito destemido, ele continuou a seguir, porém mais devagar, e aquela luz começou a andar, como se fosse atravessar o asfalto, até que veio um caminhão e iluminou os pés de coqueiro, e ele pôde ver que era um homem enorme e magro, e ele estava carregando aquela luz. Meu tio ficou imóvel e ao mesmo tempo pasmo. Aquele homem atravessou o asfalto calmamente e desapareceu no pasto acima. Como ele já estava acostumado com esse tipo de coisa, ele nem ligou muito e apenas continuou seguindo seu caminho. Mas o pior daquela noite estava por vir. Perto da comunidade do Varão, distrito de Santo Antônio do Amparo, existia uma escadaria conhecida como Pique, feita no barranco. Ela dá acesso de um lado ao outro na BR-381, onde ele sabia que dava para pegar a estrada que ia para a sua fazenda. A lua estava clara como o dia. Quando ele chegou no pé dessa escadaria, ele sentiu um fedor de bode, ou cabra, sei lá. Quando ele olhou para cima, a lua iluminava um bode preto grande dos chifres brancos, e aquela coisa estava olhando lá de cima da escada. E o meu tio falou: "É você, não é, demônio? Mas você não vai me assustar. Esse é o meu caminho e eu vou passar." Quando meu tio falou aquilo, aquela criatura recuou e sumiu. Meu tio começou a subir o pique. Tinha mais ou menos uns 8 metros de escada. Era bem alto. E embaixo, o asfalto meio cabreiro. E subiu. Quando estava quase lá em cima, de trás de uma grande moita de gabiroba, sai aquele bode negro com olhos vermelhos como brasa e dá uma soprada na cara dele, quase o derrubando lá de cima. Então meu tio grita: "Vai para o inferno, demônio!" E quando ele disse isso, aquele bode começou a correr para o meio do mato, quebrando árvore e galhos, fazendo uma barulheira e ventania. Quando meu tio chegou em sua fazenda, minha avó estava preocupada. Minha avó era muito religiosa, e quando ele chegou, ele não conseguia olhar para a luz da lamparina. E minha avó perguntou:
Você viu alguma coisa que não era desse mundo, não viu, meu filho? E meu tio respondeu: eu vi um demônio lá no pique. Meu pai sempre conta que meu tio tinha um anjo muito forte por não temer coisas do outro mundo. E essa história sempre ficou marcada dentro da minha família. Infelizmente já faz 2 anos que meu tio já se foi, mas eu sempre vou lembrar dele e dessa história que ele contava. Boa noite. Olá, me chamo Ricardo, tenho 25 anos, moro em 13 Tilhas. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2019. Eu morava com os meus avós, no interior com o meu irmão. Não tínhamos muitas condições, mas éramos felizes, até o dia em que eu quase tive um ataque cardíaco. Era em uma certa noite de domingo. Eu e meu irmão fomos caçar alguns javalis que tinham na mata fechada, e a floresta era cheia de pinheiros e árvores altas. Pensamos em caçar algumas aves que pousavam nas árvores, mas continuamos caçando os javalis. Sempre levávamos 3 cachorros pastor alemão. Era por volta de umas 5 horas da manhã, quando os cães começaram a latir para o mato. Não sabíamos o que poderia ser. E depois de uns 3 minutos, os cães começaram a chorar e a grudar em nossas pernas. Escutamos diversos barulhos altos na mata. Era tão enorme que pensamos na hora que poderia ser um cavalo ou uma vaca. Quando olhamos para trás, vimos um enorme animal. Aquela coisa era peluda e muito maior do que um gorila. Tinha os olhos vermelhos e começou a rugir. Eu e meu irmão e os cães começamos a correr o mais rápido possível. Aquela coisa estava nos perseguindo e ela era muito rápida. A nossa sorte é que tínhamos um bom condicionamento físico e conseguimos chegar em casa antes que aquela coisa nos pegasse. Nos trancamos na cozinha, que era o lugar mais fechado da casa. Nós entramos no armário e escondemos os cães no porão, que também era muito fechado. Quando se passaram cerca de 10 minutos, escutamos um estrondo enorme na porta da sala. Aquela coisa tinha entrado em casa. Eu e meu irmão ficamos desesperados e começamos a escutar passos vindo em direção à cozinha. Aquela coisa era peluda e negra. Era enorme, com uns 2 metros de altura. Seus olhos eram vermelhos e tinha garras enormes. E rugia de uma forma muito assustadora. Quando a coisa saiu da cozinha, todos nós, inclusive os cães, saímos da casa pelos fundos, enquanto a criatura destruía a casa à nossa procura. Entramos no carro e saímos dali desesperadamente. Quando voltamos lá no dia seguinte, a casa estava toda destruída. Estava tudo revirado. Obviamente nos mudamos dali, mas aquela coisa ainda continua naqueles matos. Boa noite.